Pica-Pau é definitivamente um dos desenhos mais importantes da minha vida e um dos meus favoritos de todos os tempos. Não é à toa que eu literalmente uso um dos personagens dele como mascote do canal XD. E apesar do desenho só ser praticamente super famoso no Brasil, surpreendentemente o personagem não ficou limitado somente às animações, tendo aparecido em várias outras mídias, como quadrinhos, jogos e, é claro, controverso filme live action de 2017. Tendo sido criado com o único propósito de agradar o público brasileiro, ele conseguiu o feito de ser odiado por praticamente todo o nosso país, e é considerado a pior coisa já feita do personagem, e até uma das piores adaptações live actions de desenhos. No vídeo de hoje, irei criticar o filme, principalmente pro lado negativo, e analisar o que poderia ter sido melhorado, além de falar sobre como a Universal praticamente caga para o seu próprio mascote, e citarei brevemente sobre como esse filme arruinou a reputação do personagem para outros países. Esse vídeo será muito importante, pois, além de ser a primeira vez que falo de Pica-Pau no canal, também será um especial de 3 anos dessa minha jornada no YouTube, meio irônico comemorar assim, mas enfim kkkk. Fala rapaziada, eu sou o Luizio07 e vamos juntos comemorar o aniversário do canal e me vejam por engar de vez, criticando Pica-Pau, o filme. Se eu sou louco, o que eu posso fazer? Mas você... Ei cara, corta essa zoeira! Ok, antes de irmos para a crítica de fato, vamos voltar lá pro final de dezembro de 2016, quando o primeiro teaser saiu, junto com algumas informações sobre a história. Eu tinha uns 9 anos na época e fiquei super ansioso, afinal, desde sempre eu queria um filme do Pica-Pau, meu desenho favorito de todos. Então obviamente, fiquei muito feliz e literalmente surtei com a notícia. Eu ficava o tempo todo revendo o teaser e caçava que nem um maluco novas imagens e informações sobre, e quanto mais coisas saíam, mais hypado eu ficava. Então finalmente, chegamos em outubro de 2017, o filme já tinha saído e eu já estava com 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, eu não consegui ver no cinema, mas cerca de um mês depois meu pai me deu um DVD pirata com o filme. Obviamente fiquei muito feliz, fui botar o DVD Bom, se eu dissesse que não gostei, logo de cara eu estaria mentindo. Pelo contrário, na época eu tinha amado, e até tinha revisto, mais uma vez um tempo depois, uma diferença de meses praticamente, até cheguei a falar para um colega de escola que tinha virado meu filme de desenho favorito XD. E então o tempo passou, e eu já havia perdido completamente o hype do filme. E então lá pra meados de 2021 Cartoonizando soltou um vídeo detonando o filme, e eu assisti no exato momento em que saiu, e descobri que o filme não era bem visto pelo público geral e pela internet, e depois eu acabei revendo algumas cenas, e percebi que ele não era essa maravilha nostálgica que eu me lembrava que fosse. Mas rever mesmo, eu fiquei enrolando muito pra fazer de fato, e só fui finalmente rever agora em março de 2024, para esse vídeo que você está vendo agora XD. Agora sim, com todo esse contexto dado, vamos lá criticar esta curiosa peça cinematográfica. E já vou logo começando por um dos elefantes na sala, a história. A história do filme é muito clichê, e da mesma forma que com o bicho vai pegar 3, não é um clichê bom, na verdade é um bem tedioso. Assim como em outros filmes live actions de animações, aqui nós temos um personagem animado que interage com um grupo ou uma família de humanos, mas com o diferencial de que o protagonista quer expulsar os humanos de perto dele e basicamente fazer um inferno na vida deles. Olhando assim, realmente parece um enredo de um episódio do Pica-Pau, já que há vários episódios onde ele inferniza alguém que mora com ele ou é vizinho dele. O desenho de 99 sendo o exemplo mais evidente, mas as confusões que eram geradas por essas interações eram engraçadas e realmente divertidas, diferente desse filme, onde o Pica-Pau parece um sádico interesseiro que gosta de torturar os outros mentalmente até vencê-los pelo cansaço, mas disso falo depois. Aliás, outra coisa que torna ele parecido com outros filmes desse tipo é o foco quase que inteiro do filme nos personagens humanos, ao invés do personagem que dá título ao filme. Mas diferente de outros casos, como Alvin e os Esquilos, os Smurfs e os filmes do Sonic por exemplo, onde pelo menos alguns desses humanos são personagens legais que acrescentam em algo pra história, aqui nenhum dos personagens humanos é minimamente legal ou coisa do tipo. O que chega mais perto disso é o Lance Walters, mas ainda não quer dizer muita coisa, beleza? E o que isso tem a ver?
Pois, como já falei, a história poderia se encaixar num episódio de Pica-Pau, mas para um filme não. Para um episódio comum de 7 minutos ou até algo próximo de 20 minutos a execução se sairia melhor. Mas em um filme de 1h30 isso não dá certo. Então tiveram que encher o filme com um monte de subtramas e personagens novos, tudo para ter a duração de um filme. Além da história principal do Pica-Pau querer expulsar a família do lance da floresta, nós ainda temos como subtramas principais o lance querendo se reconectar com o Tommy, seu filho adolescente. O Tommy não saber como se reconectar com o pai formando uma banda. O Pica-Pau na verdade se sentir solitário e ver no lance e no Tommy uma família de verdade. Os irmãos caçadores lá querendo capturar o Pica-Pau a todo custo para vender em leilão. E a guarda florestal Sam ajudando o lance a lidar com o Pica-Pau e se relacionando com ele no processo. Se pelo menos alguma dessas subtramas fosse bem feita até dava para aceitar, mas nem isso. Outro problema com isso é a questão de que não há nenhum outro personagem do desenho além do próprio Pica-Pau. Sim, não temos personagens icônicos como o Zé Jacaré, o Zeca o Jubu, os sobrinhos Toquinho e Lasquita, a Mini Ranheta, o Leôncio, o Picolino e entre outros. Só o Pica-Pau aparece mesmo, o que não só acabou limitando muito esse universo, mas fez ele parecer ainda mais fora de lugar desse filme do que já estava. E aliás, o filme não tem quase nenhuma referência ao desenho, fora algumas frases icônicas que até viraram memes sendo jogadas aqui e ali em certos diálogos, e uma cena onde o Pica-Pau canta uma música icônica, mas disso falo depois. E agora falando da questão do humor. O humor do filme é abobalhado e infantilizado ao extremo, e com isso há várias piadas de arroto, peidos e cocô. Como exemplo posso citar duas cenas bem específicas onde o Pica-Pau literalmente caga na Vanessa e outra onde ele caga no sorvete que um dos caçadores estava comendo. Se isso já não fosse nojento o suficiente, o Palermo ainda come o sorvete coberto de bosta e até gosta. Se você já está bem ligado no canal, sabe o sofrimento que eu tive com um certo momento de o bicho vai pegar 4, e que também ocorreu aqui. Novamente, como acharam isso engraçado, cara? Esse filme tá me deixando maluco. Eu vou coringar legal, alguém me salva por favor. Enfim, para vocês terem uma ideia, para essa reassistida, eu fiz um desafio comigo mesmo, onde a cada vez que eu sentisse vergonha alheia com o filme, eu tomaria um gole d'água. Até aí tudo certo, mas quando cheguei no final do filme, eu tinha tomado aproximadamente 274 goles. Sim, 274 goles. Não ouviu? 274 goles d'água. Eu realmente contei cada gole que dei, e cheguei nesse número, para vocês verem o quão vergonhoso esse filme é. E então, somados todos esses problemas da história, nós temos basicamente um filme típico da sessão da tarde sobre um cara tentando se reconectar com seu filho, mas que por alguma razão, resolveram enfiar o Pica-Pau no meio. É sério, se esse filme não fosse do Pica-Pau e não tivesse ele não mudaria praticamente nada, mas ainda continuaria sendo ruim. Enfim, a história desse filme é uma bagunça. Clichê e não parece algo do desenho em que ele supostamente se baseia. E agora vamos falar dos personagens. Aí minha Nossa Senhora da Bicicletinha, os personagens desse filme. Se a história por si só já não fosse uma bosta, os personagens do filme conseguem ser ainda piores. Vamos começar falando do nosso grande protagonista, que não é protagonista ao mesmo tempo que dá nome ao filme, o Pica-Pau. Meu Deus do céu, o que fizeram com ele aqui? Na verdade, quem é esse personagem? Pois ele parece mais um impostor, se passando pelo Pica-Pau que o próprio de fato. Pra começar, o bicho foi flanderizado ao extremo, pegaram o jeito do Biruta e a personalidade do de 99 e o fundiram em um só, e o resultado acabou sendo um bicho bem chato e irritante. Ok que nas animações o Pica-Pau, desde sempre tinha esse jeito antagônico de ser, e ficava irritando qualquer um que mexesse com ele e não tinha muita empatia por eles, mas o que fazia o personagem funcionar com essa personalidade problemática era justamente por ser em episódios curtos de 7 minutos, o que não ficava tão irritante e cansativo, sem contar que por ser uma animação as brincadeiras perigosas que ele fazia com os outros funcionavam e você até conseguia rir com elas. Mas aqui, no contexto de ser um mundo realista, essas brincadeiras dele acabam se tornando muito tenebrosas, sádicas e até psicopatas. Há vários momentos no filme onde ele faz uma brincadeira com alguém que até funcionaria em um desenho, mas na vida real se torna algo bem sério. O exemplo mais gritante, sendo ele literalmente desligar o gás do fogão do trailer com a Vanessa dentro, e momentos depois ele explodir e a Vanessa sair toda lascada, e o sacana ainda ter a coragem de dizer para as crianças não fazerem isso em casa XD. Outra coisa bem questionável sobre o Pica-Pau nesse filme é um quão inconsistente é a escrita da sua personalidade. Há momentos onde ele realmente parece gostar do Tommy e do lance dos amigos
amigos dele, e há outros onde ele parece estar cagando pra eles, ou então ele agindo como o típico herói defensor dos fracos, pra momentos depois ele ficar sádico como falei. E sua amizade entre aspas com Tommy é ainda mais mal escrita, ele literalmente só aceitou ficar de boa com o garoto, porque ele ofereceu um biscoito de amendoim que ele gostava, e o próprio filme é autoconsciente disso, com o Pica-Pau se referindo a ele várias vezes como fornecedor de comida ou algo assim, e as interações entre os dois são ainda piores, já que eles mal conversam entre si ou fazem alguma coisa legal juntos. E em literalmente uma hora de filme, inventam um drama de ele na verdade se sentir sozinho e querer muito ser parte de uma família, o que sinceramente até poderia ter sido interessante se tivesse sido bem feito, o que obviamente não foi, nem para, pelo menos, darem pequenos indícios de algo assim na história eles se prestaram a fazer. Eu acredito que uns pequenos diálogos como, ele tem uma família de verdade, ou ele parece distante deles, assim como eu, já seriam suficientes para pelo menos dar um pouco de credibilidade para esse drama. E é claro, ainda tem o fato de que ele fez um monte de merdas ao longo do filme, e ele não foi punido por nenhuma, absolutamente nenhuma delas, o que torna sua redenção e aceitação pelo lance ainda menos críveis. Enfim, o Pica-Pau não parece realmente o Pica-Pau nesse filme, sendo só uma caricatura distorcida de duas versões bem conhecidas dele, e é de longe a mídia onde menos gosto dele, até diria que é a que mais odeio ele. Agora vou falar dos personagens humanos, mas antes preciso deixar claro que acho todos os personagens terríveis, e vou falar só dos que realmente importam. O Lance Walters é aquele cara arrogante que se acha um maioral e não liga pra natureza, e ao mesmo tempo pai que parece não ligar ou se importar com o filho, sendo obrigado a arrastar o Tommy junto com ele e a Vanessa na viagem pela mãe do garoto. O desenvolvimento dele não é bom, a questão dele tentando se reconectar com o Tommy foi feita de uma maneira bem pobre e superficial, e a sua relação com a Vanessa também não parece ser lá das melhores. Literalmente a mulher largou ele pelo incidente do trailer que nem foi culpa dele, e mesmo assim ele não fez absolutamente nada pra se defender. As sacanagens que o Pica-Pau faz com ele são muito irritantes. O bicho irritou tanto ele que o cara tava começando a ficar paranoico, se não fosse pela ação ele poderia facilmente ter matado o Pica-Pau. E mesmo depois de eles terem começado a se dar bem, quando ele incendiou a casa sem querer, o Lance não só chamou os caçadores Natiotis para capturá-lo, mas também teve a pachorra de cortar a árvore onde o Pica-Pau morava abaixo, fazendo assim com que a mensagem ecológica do filme se perdesse ainda mais. E tá que ele descobriu depois que o Pica-Pau fez aquilo sem querer, mas o estrago já estava feito. Mas apesar de todos esses problemas, ele é ironicamente o melhor personagem do filme pra mim, pelo drama de querer se reconectar com Tommy que, apesar de mal feito, é até interessante, fora a dublagem do Guilherme Briggs que ajudou a deixar ele mais carismático. A Vanessa é aquela típica madrasta que odeia o enteado e só quer ficar perto do novo marido sem ninguém pra atrapalhar, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito fresca e tem medo de se sujar com qualquer coisa kkkk. Algo curioso é que boa parte do marketing do filme na época focava nela, por conta dela ser interpretada pela Taila Ayala, uma atriz brasileira muito conhecida por várias novelas da Globo, como Tititi por exemplo, onde ela fez Amanda, e mais recentemente a Elisa em Família é Tudo, mas no corte final ela não tem nem 25 minutos de tela xd. É sério, ela aparece pela primeira vez em uns 7 minutos de filme e aos 39 minutos ela some da história. Ela é, depois do lance, a personagem que mais se lascou no filme, tendo levado uma cagada na cabeça pelo Pica-Pau, tomado uma vassourada do Lance sem querer, sendo picada pelo bicho, ter ficado presa no carro junto com o Lance enquanto o Pica-Pau fazia cair cimento dentro do veículo, e claro, ter sido queimada viva dentro do trailer após o gás escapar por conta do Pica-Pau, e de alguma forma conseguiu sair ilesa, toda fubanga, mas ilesa kkkk. Esse incidente sendo inclusive a gota d'água pra Vanessa, foi traumático o suficiente pra ela abandonar o Lance e ir pra um hotel de luxo em Seattle, mesmo que não fosse culpa dele xd. No geral ela é bem chata e genérica, mas pelo menos ela foi inteligente o suficiente pra sair dessa história horrível. O Tom Walters é aquele velho clichê do filho adolescente que não gosta muito do pai e quer ficar só no celular ou com seus amigos, mas meu Deus do céu, que moleque chato. Muitos falam da Amora em A Era do Gelo 4 ser uma adolescente chata que desrespeita o Mami, o que de fato é verdade, mas pelo menos ela tem o Louis do lado dela pra ajudar ela a ser um pouco mais suportável. Já o Tommy nem isso, já que ele e o Pica-Pau mal interagem entre si, e assim como os outros humanos, é bem inconsistente se ele consegue de fato entender o que o Pica-Pau fala ou não, já que há momentos que eles parecem responder ele tranquilamente, e em outros parece algo mais retórico. E fora a falta de interação entre ele e o Pica-Pau, ele não tem personalidade, só alguns hábitos e hobbies, como ficar no celular a hora toda, tocar guitarra, ouvir música alta, batucar e é isso. Essas são as únicas coisas que dá pra dizer de personalidade que ele tem. E ele também não tem carisma algum, e definitivamente a atuação do Graham Vercheire não ajuda nem um pouco nisso, já que pra praticamente qualquer coisa, ele continua com a mesma cara de paisagem, o melhor exemplo disso sendo a cena onde ele briga com o pai após o Pica-Pau ter sido levado pelos caçadores, meu Deus.
Que atuação horrível. A expressão dele não conseguiu convencer a tristeza que o personagem deveria estar sentindo. Beleza, sei que uma criança obviamente não irá atuar tão bem quanto um adulto por esses já serem profissionais e terem estudado há anos pra isso. E sei também que há exceções, como nos filmes recentes da Turma da Mônica, onde as crianças mandaram bem demais e foram espetaculares. Mas cara, essa deve ser de longe uma das piores atuações de uma criança que eu já vi, se não for a pior. Não vi os outros projetos onde o ator esteve envolvido, mas espero genuinamente que ele tenha evoluído na área depois desse filme, porque o trabalho dele ficou muito pobre. A Jill Ferguson e o Lyle só estão lá para serem os amigos do protagonista humano e juntos formarem o infame trio de 2 meninos e uma menina, mas fora isso são personagens completamente vazios e superficiais que não fedem e não cheiram, e a parte onde os caçadores capturam eles quando vão tentar salvar o Pica-Pau até poderia ter sido interessante e bem pesada se fosse feito da forma certa, mas obviamente não foi, e do jeito que ficou na verdade até pareceu mais cômico do que preocupante. Eles, junto com Tommy só são mais aturáveis pela dublagem, mas disso falo depois. A guarda florestal Samantha Bartlett é a típica defensora dos animais e da natureza que odeia os caçadores e não passa muito disso. Ela mal interage com o Pica-Pau ou tem um tempo decente de tela, e logo após a Vanessa ir embora já metem logo um romance dela com o Lance, que com toda a certeza não foi nem um pouco forçado e mal escrito XD. Mas ela só existe e é muito bonita. E finalmente, o Otis e o Nat Grimes, os vilões do filme. Eles são a boa e velha dupla onde um é o inteligente e sério e o outro é uma mula e bobão, mas diferente de outros casos, esses dois aqui são terrivelmente chatos. Meu Deus do céu, eu odeio eles com todas as forças, principalmente por conta do Otis e do jeito bem porco dele, e o Nat forçar uma ameaça que ele nem ao menos chega perto de ser, a menos que você seja um animal bem cagão kkkk. E claro, eles também me lembram uma certa dupla de caçadores de outro filme que já falei neste canal. Ah, e se lembram daquilo que tinha citado dos goles d'água enquanto reassistia? Então, pelo menos 100 daqueles goles foram tomados por conta desses personagens. Meu Deus, cada cena que eles apareciam eu sentia uma vergonha alheia diferente. E claro, ainda tem aquela infame cena do sorvete que já falei, que obviamente me trouxe lembranças não muito boas XD. É sério, qual a tara desses roteiristas em piadas de literal merda. Não dá mano, enquanto eu assistia, eu estava praticamente igual esse gatinho vomitando kkkk. No fim das contas, eles não são bons vilões e muito menos bons personagens. Em geral, os personagens desse filme são tenebrosamente ruins e mal escritos, e mesmo Lance sendo definitivamente o melhor desses, ainda assim ele não tem carisma o suficiente para pelo menos salvar essa bomba. Sobre a fotografia do filme, definitivamente não é um espetáculo, mas também não é ruim, está no meio termo próximo do aceitável. O grande problema dela é definitivamente os zoons desnecessários que são dados nas cenas, e não é apenas uma vez ou outra, são várias vezes durante o filme todo, especialmente quando o Pica-Pau tá distante dos personagens ou da câmera, ou pra focar desnecessariamente em algo que nem precisava de tanto foco assim. Quanto à direção de arte, é praticamente a mesma coisa que falei da fotografia, ela cumpre seu papel e é isso, não é tão ruim, mas também não é tão boa. E agora vou falar da animação, apesar de que nesse caso a parte animada é única e exclusivamente o Pica-Pau, enfim XD. Pra começar, diferente de outras pessoas, eu não acho o visual do Pica-Pau do filme tão ruim assim. Pelo contrário, na verdade acho surpreendentemente muito bonito e bem feito. Eu acho que as pessoas pregam muito o visual dele pra Cristo, quando ele é de longe a coisa menos pior desse filme. O modelo é muito bem feito, principalmente levando em conta o orçamento de apenas 10 milhões que o filme teve, e obviamente não se compara a outros personagens desse tipo, como o Alvin, os Smurfs e o Sonic, por conta desses terem orçamentos absurdos de bons e terem sido feitos pensando nos cinemas, enquanto esse foi pensado como algo para passar na TV e em DVDs. Sim, para quem não sabe, esse filme só foi lançado nos cinemas do Brasil e em alguns dos países hispânicos até onde vi, mas no resto do mundo foi lançado diretamente em DVD e Blu-ray. Uma comparação mais justa seria com os dois filmes do Ben 10, Corrida contra o Tempo e Invasão Alienígena, por exemplo, que tiveram um orçamento parecido com o do filme do Pica-Pau, mas ainda assim os efeitos conseguiam ser decentes apesar das limitações. Quer dizer, ainda haviam certas coisas nesses filmes que não estavam tão boas assim, principalmente o Chama e o Diamante em Corrida contra o Tempo, onde o primeiro parecia estar calvo ou não ser de fogo exatamente e o outro parecia uma garrafa PET kkkkkk. Enfim, a animação do Pica-Pau no filme é boa, mas ainda há problemas com ela, como o fato de que ele não voa exatamente, mas sim flutua no ar, e que ele foi extremamente mal encaixado nas cenas. É sério, simplesmente olhe essa cena, dá pra ver que ele tá completamente jogado de qualquer jeito, e fica bem deslocado. Outro exemplo seria nas cenas onde ele está atacando alguém, já que dá pra perceber que eles não fazem ideia de onde deveria estar, por nunca olharem direto pra ele, e sim em cantos próximos. Isso se deve já que segundo a Taylor Ayala em uma entrevista, eles não tinham nenhuma referência física
para entender onde o Pica-Pau deveria estar, então eles basicamente tinham que interagir com nada. Para efeito de comparação, em Os Smurfs e nos filmes do Sonic, eles usaram bonecos em tamanho real dos personagens para poder interagir com os atores. E depois, na hora da edição, ficava totalmente arrumado, polido, bonito e claro. Convence-a totalmente que os atores estavam interagindo com os personagens animados. Já nesse filme nem isso, com os atores fingindo que tinha algo ali com eles. Obviamente o resultado final não seria bom. A animação é decente, mas obviamente se tivesse um orçamento maior poderia ter sido muito melhor e ajudaria a tornar o Pica-Pau menos deslocado do próprio filme. A trilha sonora é até que realmente muito boa, apesar de simples, combina com a proposta do filme e ajuda a deixar as cenas um pouco mais suportáveis. E quanto às músicas, as que mais se destacam pra mim são a nova versão de Everybody Thinks I'm Crazy, ou Todos Pensam Que Eu Sou Louco. Sim, a música foi dublada aqui, enquanto no desenho antigo ela nunca teve dublagem, e ficou muito bacana. Dá muito gosto de ouvir ambas as versões. Vatiri Kabuto, a música da cena onde a banda do Tommy canta junto com o Pica-Pau, que apesar da cena em si ser meio vergonha alheia, a música em si é realmente bem legal e até um pouco grudenta. Agora vamos falar das duas melhores canções do filme, Troublemaker e Vatendai, que tocam nos créditos. Troublemaker é bem contagiante e combina muito com o personagem, ainda mais se você observar a letra e ouvir ela acompanhada dos fofíssimos desenhos dos créditos. Adoraria uma série com o estilo daqueles desenhos. Tanto que, lembro que quando vi o filme na época tinha ficado vidrado na música, e revendo agora que entendo um pouco mais de inglês, achei ainda melhor do que na infância. É a melhor música do filme pra mim. E Vatendai, que toca logo após os créditos animados acabarem, também é muito boa, com seu ritmo tranquilo e relaxante. É uma música que consegue aliviar muito bem a tensão que foi assistir esse filme, mas por si só ela é excelente, e até me chega a lembrar das músicas de O Bicho Vai Pegar, que como já deixei bem claro no vídeo da franquia, eu amo muito, então obviamente iria gostar dela. É isso, a trilha sonora é muito boa. E finalmente, vou falar das atuações e da dublagem, ao mesmo tempo para que a análise seja a mais completa possível. Eu vi umas pouquíssimas cenas do filme no idioma original, e as vozes realmente não são ruins, mas a atuação, junto com a péssima direção, não ajudam elas. Como já falei, o Tommy tem a pior atuação do filme pra mim, por o tempo todo estar com a mesma cara de porta, e as atuações dos outros atores, especialmente dos adultos, é bem fria na maior parte do tempo, e quando tem alguma emoção, é bastante exagerada e caricata, o que poderia até funcionar em uma animação, mas isto é um live action, então obviamente não ficaria muito bom. E isso fica ainda mais evidente quando os atores têm que interagir com o Pica-Pau, como já falei, já que por não ter nenhuma referência ali para ajudá-los a ter uma ideia de onde ele deveria estar, eles ficam olhando e se assustando com o bicho em vários lados, exceto onde ele realmente está kkkk. E agora indo para a dublagem, vou começar falando primeiramente da voz original do Pica-Pau, o Eric Bauza. O Eric é um grande ator de voz profissional com muitos trabalhos marcantes, incluindo o Pernalonga e o Patolino, o Gato de Botas na série As Aventuras do Gato de Botas e no curta O Tridente, e o Diamante e o Massa Cinzenta em Ben 10 Universe. Então dá pra ver que o cara é bom mesmo. Mas a voz que ele fez pro Pica-Pau aqui, apesar de não ser ruim, definitivamente não é tão marcante e carismática quanto a dos outros personagens que ele já fez. É definitivamente o trabalho mais fraco dele pra mim. E ele também faz o Pica-Pau na websérie do YouTube lançada em 2018, que vi alguns episódios soltos, mas somente dublados. Então não sei como está a voz dele lá, mas acredito que tenha ficado melhor. E finalmente indo para a dublagem brasileira, o Sérgio Stern fez um ótimo trabalho dublando o Pica-Pau. Sim, sei que a voz pode ser irritante de início, mas depois de uns 10 minutos de filme você se acostuma com ela. E ele conseguiu deixar o Pica-Pau aqui pelo menos um pouco mais suportável, o que é um baita ponto positivo. Algo bem curioso é que no teaser lançado em 2016, quem dublou ele foi o Marco Antônio Costa, que dublou o Pica-Pau no desenho de 99, e apesar do baita dublador que ele é, definitivamente acho que não combina com essa versão do personagem, então pra mim o Sérgio foi a melhor escolha sim. De qualquer forma, farei uma pequena comparação entre as cenas do trailer e do teaser com as vozes de ambos os dubladores, e vocês aí veem o que acham. É o Pica-Pau! Isso parece divertido! Ah, é assim que se faz no estilo Pica-Pau! Lembram de mim? Ayala. Tá na hora de botar essa turma pra correr. O que esse botão faz? Esse é o Pica-Pau! Agora o Guilherme Briggs, meu amigo, foi simplesmente sensacional fazendo o Lance Walters, e conseguiu transmitir melhor o que ele estava sentindo e tornou o personagem mais carismático e engraçado. Adorei a voz dele. E a Taima Ayala se dublou aqui, diferente do Wagner Moura em Gato de Botas 2 kkkkkk.
Apesar de que no trailer era uma dubladora profissional fazendo a voz dela, acho que ela realmente conseguiu entregar uma dublagem muito boa pra Vanessa. Não está perfeito, mas acho que deve ter sido uma experiência bem interessante pra ela. O Arthur Salerno, a Isabela Coppel e o Rafael Mesabri mandaram muito bem fazendo Tommy, a Gil e o Lyle, e conseguiram deixar os personagens mais suportáveis e, consequentemente, salvaram as atuações ruins deles, especialmente o Arthur, que fez um milagre com a porta de atuação que o Graham foi XD. A Aline Guioli, o Manolo Rei e o Mauro Horta caíram que nem uma luva para a Sam, o Otis e o Nath, e assim como no caso das crianças, o Manolo e o Mauro conseguiram fazer os caçadores ficarem mais suportáveis, e a voz da Aline combinou perfeitamente com a Sam, e assim como o Briggs com o Walters, ela conseguiu fazer a Sam ficar mais carismática. Em resumo, a dublagem é uma das únicas coisas que consegue salvar o filme e deixá-lo minimamente assistível. Até que enfim, os principais tópicos de crítica ao filme acabaram, mas calma que o vídeo em si não. Agora, vou falar mais algumas coisas sobre a concepção do filme, e principalmente, falar sobre como a Universal caga pro Pica-Pau e como ficou a reputação dele com o tempo. Então vamos nessa. Peraí, antes de prosseguir, há algo muito importante que esqueci de falar. A melhor parte do filme é quando acaba XD. Simplesmente porque quando acabam os créditos tem o episódio das cataratas como pós-créditos. Um episódio excelente por sinal, pelo menos isso pra tirar o mau sabor de boca que foi o filme kkkk. Esse filme não vai ter continuação. Não vou mais nada. Ouro. Primeiro preciso voltar um pouco no tempo, mais especificamente uns 13 anos atrás, em 2011. Isso mesmo, a ideia do filme existia desde 2011. No dia 16 de novembro daquele ano, o site The Hollywood Reporter havia revelado que a Illumination estava trabalhando em um filme do Pica-Pau, com Jonas Schuller e Dave Krinsky sendo os principais encarregados para escrever a história para o filme. Não se sabe como seria exatamente a história, já que nunca foi divulgado, então pode ser considerado material perdido. Mas em julho de 2013 o filme foi arquivado e depois cancelado por conta do fracasso do filme Hop, Rebeldes sem Páscoa, o segundo filme da Illumination, e também pelo ódio extremo que esse filme recebeu. E com isso já dá para deduzir que o filme iria ter a mesma pegada de misturar animação e live action, e foi o que realmente aconteceu. 4 meses depois, em novembro, tentaram novamente reviver a ideia, chamando o roteirista e dublador Bill Cope para dirigir o filme, que contaria com 3 histórias distintas que estariam interligadas, mas o Chris Meledandri, o fundador da Illumination, disse que o conceito não funcionaria em um filme de 1 hora e 20 minutos, então novamente o projeto foi arquivado. Alguns anos se passaram, quando do nada em meados de 2016, resolveram voltar atrás com o projeto, mas agora sendo um filme direto para DVD e não para os cinemas, já que seria lançado pela divisão de filmes direto para vídeo da Universal conhecida como Universal 1440 Entertainment, e eles chamaram o Alex Zahn, um diretor conhecido por umas produções, não lá muito boas para escrever e dirigir o filme, e o co-roteirista William Robertson, conhecido por Os Batutinhas Uma Nova Aventura, para, bem, co-roteirizar XD. Por conta disso o orçamento foi reduzido para míseros 10 milhões de dólares, o que só era suficiente para botar o Pica-Pau como personagem animado, enquanto o resto do elenco seria live action. As filmagens começaram em junho de 2016 e terminaram no mês seguinte, e foram realizadas no município de Squamish, na Colômbia Britânica no Canadá. Para se preparar para o filme, o diretor viu todos os 200 curtas clássicos do personagem, o que sinceramente tenho minhas dúvidas, pois como já mostrei várias vezes na minha crítica, esse filme não tem quase nada de marcante do desenho fora o próprio Pica-Pau, sem contar o fato dele estar bem descaracterizado, que já comentei muito também. E desde esse renascimento da ideia do filme, eles tinham em mente o público brasileiro, então acabaram chamando a atriz brasileira Taila Ayala, que era praticamente desconhecida para os gringos, para fazer a Vanessa, e não só atrair a atenção do público brasileiro para assistir, como também surfar na onda de Alvin e os Esquilos e os Smurfs, que apesar da recepção bem mista, faziam muito sucesso com o público. Mas diferente desses 2 primeiros que por mais bobos e vergonha alheia que fossem, ainda havia um certo carinho na produção e era perceptível que as pessoas envolvidas queriam entregar algo legal. Aqui já não foi o caso, onde é bastante perceptível que só fizeram de qualquer jeito, e os envolvidos que se virassem para fazer dar certo.
Com um orçamento maior, poderiam contratar diretores mais experientes com esse tipo de filme, ou até mesmo algum diretor brasileiro que fosse super fã do personagem e também permitiria um roteiro melhor. E é claro, poderiam botar ainda mais personagens clássicos, como o Pipolino, o Andy Panda e o Zecão Urubu, por exemplo. Mas infelizmente não foi assim, e acabou sendo uma das maiores demonstrações da Universal praticamente cagando para o seu próprio personagem, e é justamente esse o assunto que direi agora. Não é surpresa para ninguém que, diferente da Disney com o Mickey e da Warner com o Pernalonga e os Looney Tunes, a Universal nunca tratou muito bem o Pica-Pau. E apesar de atualmente a Warner estar tomando umas decisões bem merdas, principalmente com os Looney Tunes, como no caso do filme Coyote vs Acme, por exemplo, eles sempre fizeram questão de homenagear e referenciar os personagens sempre que possível, como o recente Looney Tunes Cartoons, que é uma grande homenagem aos desenhos clássicos. E nem preciso falar da Disney com Mickey, a hora toda ele ganha uma série nova, tanto pro público geral quanto pro pré-escolar, está presente em vários jogos, e tem vários quadrinhos com um monte de sagas. Agora a Universal, bem, ela nunca soube muito bem o que fazer com o Pica-Pau e como aproveitar bem ele. Para poder explicar tudo o que direi agora, eu conversei com o meu grande amigo Otávio Augusto, que é super fã do personagem, e ele me ajudou a entender e contextualizar algumas coisas, então grande parte das informações aqui eu consegui organizar graças a ele. Valeu demais, mano. Então bora lá. No auge do personagem nos anos 40, ele ficou rapidamente famoso, ainda mais com o lançamento de sua música tema, The Woody Peterson, que ajudou ele a ficar ainda mais popular. E ao final dos anos 50, mais especificamente 1957, os curtas deixaram de passar no cinema, e com a chegada da televisão os desenhos migraram para lá através do programa The Woody Peterson Show, ou o Show do Pica-Pau no Brasil. Nessa transição o personagem passou por muitas mudanças, especialmente em sua personalidade e design, onde ele ficou bem mais fofo e pequenino, e com um jeito de mocinho, fora o tom do próprio desenho, que ficou menos incorreto e ácido como era antes, mas ainda mantendo as palhaçadas e a falta de lógica. De qualquer forma o programa seguiu normalmente no ar até 1977, mas 5 anos antes, em 1972, o Walter Lantz resolveu encerrar as operações de seu estúdio de animação, então o programa continuou vivendo de reprises pelos próximos 5 anos até seu inevitável cancelamento. 7 anos depois, em 1984, o Lantz vendeu os direitos de todas as suas criações para a Universal, e é neste ponto da história que as coisas começam a desandar. O programa voltou a ser exibido em 1987, 10 anos depois de seu fim, e esse meio tempo já foi suficiente para que o personagem perdesse grande parte de sua força e não fosse tão lembrado como um dia já foi. O programa foi completamente reformulado com um novo pacote de desenhos para distribuição, uma nova abertura e etc. A nova versão do programa ficou no ar até 1998, e o Walter ficou tomando conta de suas obras até sua morte em 1994, por insuficiência cardíaca. É importante citar isso, pois depois desse acontecimento o pessoal da Universal começou a pensar e desenvolver uma ideia para reviver o personagem e trazê-lo de volta à sua glória. Então, em 1999, 5 anos depois da morte do Lantz, um ano após o fim da nova versão de O Show do Pica-Pau, era lançado o novo Show do Pica-Pau, que nem novo é mais, mas enfim kkkkkk. Uma série com um tom bem diferente de suas versões anteriores, sendo totalmente mais moderna e com características e humor similares ao de uma sitcom, que durou de 1999 até 2003, com 3 temporadas e 53 episódios, divididos em 158 segmentos de 7 minutos. Inicialmente a recepção do desenho havia sido principalmente negativa e foi muito considerada abaixo de suas antecessoras, mas com o passar dos anos as pessoas pararam de odiar tanto o desenho e começaram a reconhecer suas qualidades e méritos, fora que passou a ser visto como uma boa homenagem ao legado de Walter Lantz. A mesma coisa também aconteceu com um certo desenho dos Looney Tunes, incrível como o mundo dá voltas kkkkkk. E bem, após o fim do novo show em 2003, o personagem não teve mais nada de novo fora algumas atrações nos parques da Universal, quadrinhos e alguns poucos jogos, o mais icônico sendo o Escape from Buzzard Park lançado para PlayStation 2. Com o passar do tempo a relevância do Pica-Pau, que não havia acabado de ser reconquistada, foi novamente perdida, e a Universal começou a não ligar tanto para o personagem e nem merchandising direito dele eles faziam mais, mesmo ele sendo literalmente o mascote do estúdio. E falando agora do Brasil nessa história, com a chegada do desenho em 1999,
1954 pela extinta TV Tupi. Ele foi marcado por simplesmente ser o primeiro desenho animado a ser exibido no Brasil. Mas, o que fez o personagem ficar de fato popular no nosso país foi a exibição constante por 3 grandes emissoras. O SBT, que exibiu de 1981 até 2002, a Globo, que foi de 2003 até 2005, e é claro, a Rede Record, o canal mais icônico e lembrado pela exibição do desenho, durante a década de 60 até 81, e voltando a exibi-lo em 15 de novembro de 2006 após uma mega parceria com a Universal, começando inicialmente pela exibição do novo show, mas a partir de março de 2007 começando a exibir os episódios clássicos, e desde então o canal nunca deixou de exibir o desenho, apesar de alguns hiatos de meses, mas sempre alternando entre os episódios antigos e o novo show. Como podem ver, desde sempre o Pica-Pau esteve presente na nossa cultura, com os episódios sendo reprisados infinitas vezes, e consequentemente, marcando novas gerações de telespectadores, e assim mantendo ele para sempre no imaginário popular brasileiro. E com base nisso, em 2011 veio a ideia para o filme, mas disso já falei praticamente tudo no tópico anterior. E então chegamos em outubro de 2017, quando o filme enfim lançou nos cinemas brasileiros, e praticamente todo mundo tinha odiado ou não gostado do filme. É sério, desde que eu comecei a ficar mais presente na internet eu passei a ver muitas pessoas mesmo falando do quão decepcionante o filme era e como ele só foi lançado nos cinemas para arrancar dinheiro dos brasileiros. Dá pra contar nos dedos a quantidade de pessoas falando bem do filme. Incrivelmente foram poucas, bem poucas mesmo. Mas enfim, o ponto é que esse descaso todo que o filme fez para com o personagem acabou fazendo ele ficar bem mal visto pelas pessoas de outros países, especialmente aqueles que não tiveram tanto contato com o desenho quanto os brasileiros, até virando um meme nas comunidades do mundo afora, especialmente na dos países hispânicos, que começaram a zoar os brasileiros e botar a culpa em nós por esse filme ter existido e ser tão mal feito. Além de, é claro, mostrar definitivamente ao mundo como a Universal realmente não ligava mais para o personagem, com uma postura e tratamento completamente desrespeitosos com o legado do personagem, e as razões para isso também já citei no tópico anterior. E um ano depois do filme sair foi lançado um novo desenho exclusivamente para o YouTube, que está durando até hoje, e até foi completamente reformulado no ano passado, com um novo design, e com o diretor do filme envolvido na produção. Eu vi uns poucos episódios dessa nova série, e apesar de não chegar nem perto de ser tão boa quanto as anteriores, pelo menos eu consigo ver que há um certo carinho envolvido ali e até consegui tirar mais proveito e mais pontos positivos dela do que do próprio filme em si. kkkk. E para fechar este assunto de vez, vou citar mais uma coisa relacionada ao Universal cagar para o Pica-Pau, que é a forma que eles tratam os Minions da Illumination. Não é preciso ser nenhum gênio para perceber que desde que o primeiro meu malvado favorito saiu e foi um sucesso, a Universal começou a tratar a Illumination e a franquia como seu novo filho favorito, e deixaram o Pica-Pau ainda mais de lado. Agora os Minions estão em tudo que é canto, com vários brinquedos, 2 filmes spin-off, um jogo mobile lançado há 11 anos atrás e que dura até hoje e sempre recebe novas atualizações e eventos, referências em várias mídias, enfim. É um caso até parecido com os Rabbids da Ubisoft, que inicialmente eram parte da franquia Rayman, mas fizeram tanto sucesso que tomaram o lugar dele e começaram a aparecer cada vez mais, a ponto de virarem os novos mascotes da Ubisoft e deixando o Rayman de lado. Mas diferente dos Rabbids, os Minions são de uma franquia totalmente diferente de Pica-Pau, o que é até mais aceitável, mas ainda assim não deixa de ser bizarro. E sabem aquele meme do pai com as crianças numa piscina e um esqueleto no fundo? Pois, esse meme se encaixa perfeitamente com a Universal. Vejam, o pai seria a Universal obviamente, a criança que ele está segurando seria a Illumination, a criança se afogando seria a DreamWorks e o esqueleto seria o Pica-Pau e sua turma. Pois é, infelizmente a Universal não consegue reconhecer o grande personagem que eles têm em mãos, e consequentemente cagam para uma grande parte de sua história, o que realmente é muito deprimente e me deixa de coração partido. O Pica-Pau merece um tratamento muito melhor. Considerações finais. Ok, finalmente chegamos nisso, então let's que bora. Minha opinião sobre o filme está muito que bem clara. Eu odeio esse filme. Pica-Pau. O filme é definitivamente uma das piores adaptações já feitas, um dos piores filmes de desenhos já feitos e definitivamente o pior filme dos que já vi. Essa obra é um completo desastre e quase nada se salva. Só uns poucos pontos que me fazem aturar um pouco mais essa peça cinematográfica. Quanto à recepção do público, no Rotten Tomatoes a porcentagem de aprovação dos críticos é de 13% e de 7 críticas apenas 1 é positiva, e a do público é de 35%. No IMDb a média é de 4,9 e no Letterboxd destaca um incrível feito de a maioria das notas ser de meia estrela. E se você for ler as críticas, a grande maioria são do público brasileiro nostálgico, que não gostaram do filme XD. É realmente muito triste ver o quão mal feito esse filme foi. Havia muito potencial para algo minimamente decente. Mas não acho que seja culpa da galera da produção exatamente. O problema mesmo foi o diretor e roteirista que contrataram, que não tinham ligação nenhuma com o personagem.
Eu inclusive tenho umas ideias para como eu faria um filme do Pica-Pau, e até contaria ela toda aqui mesmo, mas resolvi deixar para outro vídeo. Mas ainda assim vou pelo menos dar uma ideia do que tenho em mente, vejam. O filme seria totalmente animado, e seria feito ou pela Dreamworks ou pela Illumination, os dois grandes principais estúdios de animação da Universal. O universo do filme funcionaria da mesma forma que o de Os Caras Malvados, ou seja, humanos convivendo com animais antropomórficos, mas ainda existindo animais irracionais. Os protagonistas seriam o próprio Pica-Pau, o Andy Panda e o Picolino, que teriam novos designs e com uma dinâmica semelhante à dos Dudu, Dudu e Edu. E o Zeca Urubu seria o principal vilão do filme, com um misterioso passado com o Pica-Pau e sendo bem mais ameaçador, e o Doley, Zé Jacaré, Morcego e Luiz Espalha-Lixo seriam seus principais ajudantes. Enfim, aguardem mais informações quando sair o vídeo exclusivamente para contar mais dessa ideia, então fiquem ligados. Ah, e se quiserem saber, minha nota para o filme é 1,5, só não é 0 porque ainda consigo relevar 3 coisas. O design do Pica-Pau, algumas trilhas sonoras e a dublagem, mas fora isso é de longe o pior filme que já trouxe nesse canal, e dificilmente algum outro irá superá-lo. Eu realmente gostaria que o filme tivesse sido maravilhoso, mas não foi. Esse filme me deixou louco, que eu posso fazer? Mas e você? Bom, hora de voltar para casa. Uau, nunca mais quero ver esse filme novamente. Realmente foi bem doloroso vê-lo de novo, mas ainda foi bom pelo grande trabalho que tive para fazer este vídeo. Bom pessoal, foi isso. Se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, e me sigam nas redes sociais na descrição. E também muito obrigado pelos 600 inscritos, e por mais esse ano incrível no YouTube com vocês. Tamo junto demais. Ah, finalmente acabei. Agora posso voltar para aquele outro vídeo que estava fazendo, já que como o próprio Pica-Pau disse, esse filme não vai ter continuação, né? What the hell? Oh my God, no way. Ok, eu já sabia que isso estava vindo, só queria evitar pensar nisso mesmo kkkk. De qualquer jeito vou ter que fazer um vídeo sobre esse novo filme também. Então é isso, até logo galera.